maneira. Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, contando com a participação da jornalista Cláudia Cataldo de O Fluminense, que deixou uma pergunta para o desembargador no bloco anterior e eu pediria que você repetisse. Então, repetindo, falando dos servidores que andam insatisfeitos, que ganham a metade da função compatível, mesmo na mesma área do Tribunal do Trabalho e federais. O que há de novidade para eles? Olha, Cláudia, infelizmente isso é verdade. Quer dizer, não é normal em nenhuma atividade, né, quem desenvolve um trabalho igual ao do outro receba metade daquilo que o outro recebe. E, infelizmente, ao longo dos anos foi se instalando uma defasagem, uma diferença salarial, e hoje os servidores da Justiça do Estado, né, ligados ao Tribunal de Justiça do Rio, portanto, eles recebem, pelo mesmo trabalho desempenhado pelos federais e trabalhistas, a metade do que aqueles recebem, de maneira que é difícil falar em corda em caso de enforcado, né? Quer dizer, em momento de restrição orçamentária, falar em aumento de despesa e tudo, mas nós temos que ter coragem, Ricardo, de enfrentar o problema que a Cláudia abordou. Nós temos que ter a coragem, mesmo que seja gradualmente, escalonadamente, ou seja, em parcelas, ir fazendo a recuperação dessas perdas salariais. O resto é apenas uma omissão, porque não tenho meios no momento, cruzo os braços e não faço nada. E fica consagrada, fica perpetuada uma injustiça salarial que atinge o ânimo de trabalho daquele servidor. Quem é que é atingido e prejudicado no final? É o usuário da justiça, porque aquele servidor está desmotivado. Nós precisamos atacar o problema ainda compreendendo as dificuldades orçamentárias que existem pela frente. Cruzar os braços e se omitir não é a solução. Presidente, o senhor falou ainda há pouco que há 100 milhões de processos tramitando na justiça brasileira atualmente. Muito bem, que há um crescimento em progressão geométrica dos processos no judiciário e que, obviamente, que a estrutura judiciária não tem a mesma velocidade para acompanhar no atendimento a contento desses processos, desses brasileiros que reclamam justiça através dessas ações. Muito bem, a utilização da mediação, a utilização da conciliação com mais frequência, não seria o caminho para resolver, ou pelo menos para tentar encaminhar soluções nesse campo? Quer dizer, como é que está no Tribunal do Rio a utilização da mediação, da conciliação? Quer dizer, há uso de maneira satisfatória desse expediente que é bastante útil e importante para desafogar o judiciário? Olha, é muito bom trazer esse assunto, porque já se vem trabalhando há algum tempo com a mediação, com a conciliação e também com a arbitragem, que não é uma atividade judicial, mas substitui a justiça, sim, quando se institui um juízo arbitral. Né? Mas quanto à mediação e à conciliação, dizem mais de perto com o Poder Judiciário, nós estamos agora procurando incrementar essas atividades, porque quando você resolve um processo, ou 10 processos, ou 1000 processos com a mediação, esse processo não entrou no sistema judicial. Quer dizer, não é o processo que você resolveu diminuindo o acervo de 100 milhões. É o processo que você resolveu não aumentando o acervo. Parece que há estados brasileiros que usam com bastante intensidade isso. O Rio Grande do Sul parece que o Rio Grande do Sul está usando bastante, São Paulo agora está incrementando, e nós pretendemos incrementar, e eu posso te dizer ao programa Jogo do Poder, em primeira mão, que nós estamos programando a criação de uma força-tarefa, Ricardo, com o Ministério Público participando, com a Defensoria Pública, com a OAB, etc., e o Tribunal de Justiça coordenando essa força-tarefa, para exatamente incrementar a atividade da mediação. Quer dizer, cada vez que um mediador resolve um problema que seria judicial, você deixou de ter o ingresso de um processo. E o ingresso de um processo acarreta despesas naquele momento e ao longo dos 5 anos a que você se referiu no bloco anterior. Você falou em processos administrativos que levam 5 anos, e isso, infelizmente, acontece mesmo pela deficiência da estrutura. Então, se você evita que esse processo nasça, não é? Esse não é, vamos dizer, não seria um aborto nocivo ou negativo. Não seria condenável, seria legítimo, seria correspondendo ao sistema jurídico e, principalmente, atendendo ao direito dos cidadãos. É verdade que a vara de Fazenda Pública está com déficit de funcionários? Todo o judiciário, infelizmente, tem déficit de funcionários.
As varas de fazenda pública, como tem uma quantidade enorme de processos, tem varas com 500 mil processos, 700 mil processos, estou me referindo também em outros estados acontece isso. As varas de fazenda pública, elas têm uma demanda de processo descomunal, quer dizer, é alguma coisa tão gigante que é quase impossível atender. Então, é esse problema da mediação, esse problema, está se procurando agora construir uma outra solução criativa para as varas de fazenda pública, Cláudia, que é o protesto do título. Por exemplo, o cidadão não pagou um tributo, não pagou um imposto. Em vez de entrar na justiça com o executivo fiscal, e aí vai haver embargos, vai haver recursos, vai haver não sei o quê, vão surgir os famosos 5 anos, o município, por exemplo, ou o Estado interessado naquele tributo, protestaria o título que constitui o tributo. Essa seria uma maneira, não sei, para ajudar o governador Pezão a resolver o problema da dívida ativa do Estado, que parece que tem mais 60 bilhões. Ele fez menção a isso. Ele fez uma menção a isso na ocasião da sua posse no Tribunal de Justiça, pedindo inclusive a colaboração do Tribunal de Justiça para ajudar o governo do Estado a tentar reaver esse ativo, esse passivo que se encontra na dívida ativa? Não, isso aí é importantíssimo. O governador abordou um problema que realmente existe e essas soluções mais criativas é que procuram atender, quer dizer, o crédito do Estado seria atendido, todo mundo ficaria satisfeito, porque geralmente o que acontece? Quando o cidadão, a pessoa vê protestado um título, qual é a primeira atitude que ela procura tomar? É conseguir os recursos financeiros para ir lá e apagar aquele protesto. Não é? Porque ela não quer ficar com protesto, que tira o crédito, Ricardo. Exatamente. O protesto é um gravame muito sério, né, quando ele tem uma razão legítima, o protesto do título, porque o cidadão não consegue crédito, porque ele vai buscar o crédito, está com o título protestado. Então, essa é uma outra maneira que eu acho que é criativa, que seria fora do sistema judicial e trazendo uma solução mais rápida para essa grave restrição orçamentária que o Estado está vivendo. O Estado, com os royalties, com tudo isso, está vivendo uma grave restrição orçamentária. Então, tudo que se puder fazer, Ricardo, para amenizar isso, para o Estado poder atender, porque o Estado tem os compromissos com saúde, educação, com todos os encargos que ele tem que atender, assistência social, etc, etc. Se ele não tiver o atendimento da Receita que ele espera obter, não há como atender ao problema. Há um axioma popular que diz o seguinte: a polícia prende e a justiça solta. Isso é muito comum, é muito usado e com frequência, inclusive por delegados de polícia. Como é que o senhor analisa, qual é a sua interpretação para essa frase? É verdadeira, é procedente ou não? Ela é verdadeira num certo sentido. Na verdade, o nosso sistema penal, nosso sistema das leis penais, ele é liberal, ele é benevolente. O cidadão é condenado a 30 anos e cumpre 5, porque a lei de execuções penais que ele vai cumprir 1/6 da pena com bom comportamento, etc., e vai sair. Quer dizer, a lei penal brasileira não é uma lei penal severa, é uma lei penal mais liberal, mais para o lado liberal. Aí diz, a polícia prende e a justiça solta. Mas então se diz também, a polícia às vezes prende imotivadamente, prende ilegalmente, e a justiça solta no cumprimento do seu dever de fazer respeitar a Constituição. Não é porque uma pessoa é presa pela polícia que a justiça não tem que examinar se aquela prisão é legal ou ilegal. Tem um caso muito simbólico em relação a isso, que aconteceu lá em São Conrado, quando houve uma invasão do hotel de São Conrado e por traficantes da Rocinha, que ficaram encurralados pela polícia e se renderam ao final de negociações extensas com a polícia militar e foram presos. Muito bem, depois de certo tempo, por incorreção processual, foram soltos. Quer dizer, são coisas assim que reforçam a tese de que a justiça solta, né? Aí a frase de efeito acaba pegando, porque o cidadão é informado pela mídia eletrônica ou escrita, etc., que a justiça soltou. Agora, se soltou porque a prisão era ilegal, tinha que soltar mesmo. Agora, se a lei penal é benevolente ou é liberal, Ricardo, vá se reclamar na porta certa, no Legislativo e não no Judiciário. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho.